andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Estamos aqui, eu e a Bela, para convidar vocês para vir conhecer a UPA. Ela é uma dos muitos animais que estão aqui para serem adotados. Vocês podem entrar em contato conosco através do telefone abaixo para vir conhecer. Venham aqui, conheçam a UPA, adote, não compre animais. Esperamos vocês. Assembleia Geral Ordinária da UPA para a eleição da diretoria do Conselho Fiscal em segunda convocação. A palavra Miriam. Boa noite a todos. Quero dizer a vocês que nessa eleição do Conselho a gente faz convite aos associados que quiserem formar uma chapa em forma de digitação. E nesses 16 anos eu sempre tive muita dificuldade em formar chapa, principalmente da presidente e também os outros cargos. Eram cargos assim, difíceis de conseguir pessoas que se disponibilizavam a entrar no cargo. Então agora, depois de 16 anos, apareceu um grupo aí, da Cíntia, da Paola, e eles falaram comigo e formaram essa chapa, certo? Então era uma chapa única, por isso a chapa única, não houve mais interesse de nenhum associado em formar a chapa, por isso essa chapa única. Agora, antes de a gente apresentar os membros, eu gostaria de dizer para vocês, apesar de que muita gente sabe, mas tem coisas que muita gente não sabe. Então, eu gostaria de fazer uma história para a UPA, porque foi muito difícil para mim chegar hoje aqui com 16 anos. Foi muito difícil. Então, eu gostaria que vocês conhecessem como que foi esse trabalho da UPA nesses 16 anos. Eu escrevi aqui para eu poder me perder no que eu vou falar para vocês. Então, boa noite a todos, mais uma vez, compareceram nesta casa, onde aqui os vereadores discutem e preocupam as leis que conduzem nossa cidade. Nós aqui, apesar de sermos ainda uma minoria, abraçamos uma causa baseada na Lei 9.605 de 1998, Lei de Proteção aos Animais. A tarefa é grande, as dificuldades muitas, mas graças ao avanço da tecnologia, hoje podemos contar com as redes sociais, que na época que a UPA foi fundada, só contávamos com as emissoras de rádio, um informativo que fazemos mensalmente com a distribuição de 2 exemplares. Hoje, através do Facebook, pessoas do mundo todo, posso dizer assim, porque aqui em outro país ela curte a UPA aqui, todos podem curtir o nosso trabalho. Pessoas com o mesmo espírito de solidariedade com os animais. Certa ocasião, quando participei de um seminário na cidade de Taubaté, um palestrante era o promotor Roberto Carramina. Ele expressou a seguinte frase, que eu procuro pôr em prática na minha vida as palavras dele. Ele disse o seguinte na época: somos cidadãos do mundo e devemos tratar o planeta como tratamos a nossa casa, o nosso jardim. Então eu digo que se cada um de nós fizer um pouco como cidadão do mundo, cuidando da sua cidade, dos problemas sociais que enfrenta, com certeza faremos a diferença. E o planeta Terra, quando eu digo planeta Terra, refiro-me a todos que integram o patrimônio ecológico, o homem, a natureza e os animais. Essa interação, ela nasce num espírito de solidariedade que gera, assim, o amor.
positiva gerada pelo amor em torno do planeta é que dá o equilíbrio necessário ao ecossistema. Essa energia positiva que emanamos através do pensamento, palavras e ações, eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja meio absurda, mas é para a gente refletir, para ligar no momento, recordar, é essa energia positiva é que mantém os planetas suspensos no universo. Quando a energia negativa é forte, o desequilíbrio da natureza acontece. A energia negativa é gerada por ações que degradam o meio ambiente, desmatamento, poluição dos rios, mares, etc. Aí os ventos, os raios, os furacões, ambientes, calor excessivo, e assim vai. Somos pequenos para pensar em realizar situações tão complexas. Como somos muito pequeninos, devemos começar por coisas pequenas, por pequenas ações solidárias. Adotar um animal sem lar, dedicar uma parte do tempo, semanalmente, a trabalho voluntário, são algumas ações simples de amor que podemos realizar. Como cidadão do mundo, podemos começar a nossa ação de guardião da terra, ajudando os animais, sobretudo os domésticos que estão à nossa volta, na nossa calçada, aqueles que cruzam o nosso caminho. Em 1997, a mídia ainda falava pouco em ajudar um animal de rua, ajudar um animal doente, debilitado, atropelado. Eu não estava preparada, nem mesmo estruturada, para assumir a responsabilidade de ser presidente fundadora de uma entidade de proteção animal. Eu nunca cogitei ser presidente de uma entidade, mas aí, Lorena elegeu um prefeito, em fama de bom administrador. Logo após a posse desse prefeito, em março de 1997, ele pronunciou em uma entrevista na Rádio Cultura, quando questionado sobre o assunto, que iria aplicar a injeção letal dos animais de rua, diminuindo dessa forma centenas de animais abandonados de nossa cidade. Essa era a prática que ele conhecia. Na época, eu tinha conhecimento de que países do meio mundo, como Inglaterra e França, adotavam um método de castração de cães e gatos para o controle da população desses animais. Indignada com o pronunciamento do prefeito ao vivo, no meio de comunicação, agindo como se ele tivesse autoridade para matar seres vivos, que são criaturas divinas, levei essa questão junto com um amigo, o professor Lázaro Tadeu Ferreira, às rádios de Lorena, Guará e Aparecida. Meu pronunciamento nas rádios era baseado na famosa Declaração Universal do Direito dos Animais, em Estocolmo, em Bruxelas, onde o artigo 1º diz: todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. Minha atitude foi apreciada por várias pessoas, ao mesmo tempo que era repudiada a falta de sensibilidade do prefeito, que não havia se modernizado a respeito do assunto. Diante da repercussão do assunto, organizou-se uma diretoria, formalizou-se um estatuto e fui eleita presidente em setembro de 1997. A impressão que eu tenho é que de repente jogaram-se no fogueiro e não tinha como sair. A UPA foi registrada legalmente como entidade formada por voluntários sem fins lucrativos. Quero confessar mais uma vez que eu não estava preparada para isso. Eu me senti incapaz, muito pequena, para assumir essa tarefa. Eu ia começar da estaca zero, mas eu não podia passar isso para as pessoas. Eu fiquei com muita ansiedade, muito agitada e comecei a minha luta. A UPA não tinha nem promessa de ninguém para se fazer alguma coisa. E ainda por cima, acho que prefiro que não gostava de animais. Porque isso aí tem um conflito para que atrapalhasse o andamento da entidade. Mas mesmo não estando preparada, isso não seria motivo de fugir da responsabilidade
necessidade e permanecer na inércia de fazer o bem. Eu tinha que trabalhar e oferecer, não o melhor que a entidade precisava, mas o melhor que eu tinha. Muito pouco eu fiz dentro das minhas limitações, dentro das minhas imperfeições, dos meus erros e acertos. Esses 16 anos, muito tempo pouco eu realizei esses 16 anos. Voltando ao fim da viagem, estava eu lá, acolhendo cachorros de rua, colocando em minha casa, sem lugar para criar esses animais, que já voltavam com 30 na minha residência. De novo, fui às emissoras de rádio, Florina, Guará e Aparecida, sempre acompanhada pelo professor Lauro, defendendo os animais, que são seres vivos, viventes, dotados de sensibilidade, assim como nós, que sentem frio, fome, sede, abandono, ficam doentes e que cabe a nós, seres humanos, cuidar desses seres indefesos. E dizia que precisava de uma área para construir o abrigo desses animais. O meu discurso chamou a atenção dos vereadores, que começaram também, nas sessões de Câmara, a cobrar apoio do prefeito à entidade. Creio que, para se permitir o meu discurso nas emissoras de rádio, o prefeito doou um terreno de 6 mil metros quadrados, onde se localiza hoje a ONU. O terreno era um morro cheio de mato, terra vermelha, só nascia braquiária. Para quem não sabe que braquiária é extremamente pasto. Cavalo não pode braquiária. Acho que nem vaca não pode. É um mato que só dá em terra que não nasce nada. E aí é um lugar que tem cupim, que tem muita formiga que nasce. Então era um lugar de difícil acesso. O carro não chegava lá em tempo de chuva, devido à erosão da estrada, não havia energia elétrica, não havia rede de esgoto e, pior de tudo, não havia água. Não havia água, nem uma sombra, nem uma benfeitoria, nem uma infraestrutura, era zero. O lugar era nada acolhedor. No verão, não tínhamos condições de permanecer ali mais que 30 minutos do horário do pico do sol. Mesmo assim, conhecendo essas dificuldades, eu enfrentei, aceitei a área e enfrentei o desafio que vinha para frente. A doação da área passou por 2 sessões de Câmara. Na época, o vereador Luiz Martins fez uma emenda no projeto que foi enviado pelo prefeito, pedindo que a área fosse entregue à entidade cercada com alumbrado, já que não recolher animais, e um poço sempre artesiano. Esse projeto passou unânime na Câmara. Os 16 vereadores votaram, mas o prefeito vetou a cerca e a área. E nós recebemos a área da seguinte forma: caso nenhuma construção fosse feita durante 2 anos, o terreno seria devolvido à prefeitura. 6 meses antes do término do prazo, fiz um empréstimo do banco para a construção da casa. O empréstimo, na época, foi de R$3.000 e consegui levantar a casa e colocar a laje e o dinheiro acabou. A obra ficou parada por 2 meses. Na época, conheci uma senhora chamada Maria Oliveira Taquari, tinha acabado de conhecer, residente da cidade de Guaratinguetá, apaixonada também pelos animais, que foi à UPA e viu a situação, uma casa inacabada, sem telhado. E assim, essa senhora terminou a casa, colocou o telhado, fez cena de esgoto, e ela gastou mais R$8.000 para poder terminar a casa. E os cachorros? Os cachorros, antes, a gente colocava em casinhas. Na época, eu comprei 55 casinhas de madeira
o Odilon era, que quis me conhecer, foi à minha casa e foi conhecer o trabalho da entidade. Na época, ele viu que nós tínhamos a casa e os cachorros estavam abrigados nas casinhas de madeira, ele doou 10 mil reais em material que ficou disponível na fornecedora. E eu comecei a correr atrás de pedreiro. Primeiro eu fui pedir para o prefeito, porque não tinha pedreiro. Aí fui pedir um quartel, o quartel também não tinha pedreiro. E aí eu fui resolver a questão. Os 10 mil materiais parados lá na fornecedora e tinha dinheiro para a pedreiro. E seria muito deixar fora para mim também desistir no meio do caminho, né? E por sugestão na época do Luiz Martins, ele falou assim para eu limpar os cachorros, misturado com caldo, qualquer coisa, e o dinheiro para tirar a ração, eu pagava os pedreiros. Aí eu segui a sugestão dele e eu passei a dar fubá aos cachorros, eu era 60 quilos de fubá por semana, um saco de 60 quilos, que eu ia buscar em Canos toda semana. E o dinheiro que eu comprava a ração, que na época era 650 reais por semana, nós passamos a pagar os pedreiros. Então a gente tinha que cozinhar de fubá. Eu ia todos os dias no açougue, aqui na Tomás Alves do Belém. Eles davam aquele monte de ossos, cada osso desse tamanho, não cortava, porque a máquina perdia o corte, então não cortava. Eu tinha que passar lá antes das 9 da manhã, porque tinha um caminhão de saúde que passa para recolher os ossos dos açougues. Eu tinha que passar antes das 9 horas, eu passava bem antes para poder pegar esses ossos. Quando eu estou lecionada por parte da manhã, eu podia levar o osso de manhã lá para a UPA. Então eu só podia levar na parte da tarde. Eu deixava o carro encostado ali na Comarton, que tem ali, o porta-malas do carro ficava aberto, cada osso desse tamanho, e de repente, quando estava o calor, começava a ferver os ossos. Mas era a opção. Aí eu levava aqueles ossos, eles iam ser cozidos no outro dia de manhã. Para o fubá, ele demora muito para esfriar. Então eu tinha que colocar, eu vou uma lenha, tinha que colocar 6 horas da manhã, pôr aqueles ossos, cozinhar, colocar o caldo para poder depois tratar os animais. Então eu sempre levava os ossos na véspera para eles. E era Deus dos acudos. Olha, eu estou meio cansada, eu sei que vai ser
uma água para deixar escrita, que é a vontade dela, nós vamos buscar a verdade, pode fazer a parte de cima do caminho. Eu falei para ela, o alicerce já está pronto, é só subir as paredes. Então, eu fazer uma sala, um quarto, uma cozinha, banheiro, que na falta dela, se Deus quiser, vai ter bastante, né? Mas assim, aí a Tânia também, que é apaixonada, essa baixinha, vem cá, Tânia, essa baixinha que é apaixonada por de cachorro, ela ia lá voluntariamente para cuidar dos cachorros do Zequinha. Depois de voltar o nome dele, ela quer terminar aquilo lá. Certo? E também, gente, que quem eu considero, na verdade, de coração, gente, para mim, vocês são perfeitos. Certo? Então, essa flor aqui, ó. Só para finalizar o trabalho das meninas aí, elas foram lá no quartel, né, Paulo? Pediram lá ajuda dos soldados. A semana passada eles foram lá na UPA e fizeram uma limpeza lá, mudaram árvores, fizeram uma faxina boa, certo? Então, essas meninas aí estão de parabéns, eu espero que esse gás continue e eu quero continuar ajudando, né? Quero participar da vida de vocês, ir lá, ajudar o nosso cachorro doente, ajudar também a dar os caseiros, porque se a gente não fizer de acordo com eles, o negócio não vai. Então, eu me disponho a ir na UPA de 2 a 3 vezes por semana para poder ajudar a fiscalizar mesmo o trabalho, né, dos caseiros e tudo mais. Então, antes, gente, só um pensamento que para encerrar isso aqui, que eu estava lendo um livro. Então, diz assim, que nós nunca vamos nos tornar verdadeiro capitão navegando no mar calmo, e que nós precisamos do caos para dar a luz a uma estrela. Então, hoje, gente, do jeito que a UPA está, todas as dificuldades, com todas as carências, com tudo que existe de imperfeição lá, mas hoje já é uma estrela. E eu tenho certeza que essa estrela, nesse grupo, ela vai criar uma luz rica para mim. Muito obrigada. Então, agora, gente, vamos à segunda parte aqui dessa nossa assembleia. Eu vou trazer para chamar um pouquinho na frente, aqui Paola. A presidente Paola Jordânia, sua mãe Paola. Diretor administrativo Salvo Carvalho. Diretor financeiro Cíntia Menezes. Diretor social Fernanda André. Primeira secretária Cátia Costa. Segunda secretária Regina Paula. Você apresenta esse ponto. Você
Conselho Fiscal, Lívia, Adriana e Rafael. Suplente do Conselho Fiscal, Jéssica Lopes e Letícia Martins. Agora eu passo a palavra aqui para a Paola, a nova presidente da UFSC. Boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Agradecer a dona Miriam, porque ela tem lutado incansavelmente todos esses anos pela entidade. Agradecer ao veterinário Daniel, que tem sido nosso anjo da guarda, e agradecer a todos os associados, que nós não teríamos como manter e alimentar os animais. Fomos eleitos para dar continuidade e conseguir melhorias para a outra. Teremos muito trabalho pela frente. E nossa prioridade imediata, além de manter as condições mínimas de dignidade para os animais já assistidos pela entidade, será providenciar a regularização de toda a documentação da obra, para que assim possamos buscar a qualificação da entidade como possível, que é a organização da sociedade civil de interesse público. Uma vez que toda a documentação esteja regularizada, focaremos na busca de parcerias com órgãos públicos e na obtenção de recursos que serão destinados ao aumento e melhoria da infraestrutura da obra. Todo o nosso trabalho será pautado na transparência, pois assim também exige o Ministério da Justiça para a emissão da qualificação como possível. Esperamos poder continuar contando com o apoio de todos, principalmente nesse início, que ainda caminharemos apenas com as nossas próprias pernas e nossos recursos, que vêm da colaboração e doação de pessoas como vocês, que comungam dos nossos ideais. Gostaria de agradecer imensamente pela confiança em nós depositada. Muito obrigada. Vamos encerrar, nós agradecemos a presença de todos. Muito obrigada. TV Centenário Cidadania Total. Participe do grupo de discussões enviando e-mail para tvcentenario@yahoo.com.br.